lá. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nos escritos de William Walker Atkinson, especificamente na visão dele sobre a lei da atração. Isso, pegamos uns trechos de um trabalho revisado dele. E a ideia é entender melhor essas ideias centrais, né? E também quem foi essa figura, o Atkinson. Exato. É um conceito que está bem na moda hoje, né? Essa coisa de usar o pensamento para meio que influenciar a realidade. Sim, todo mundo já ouviu falar. Pois é, mas apesar de ser popular agora, as raízes disso, bom, elas vão lá para o fim do século XIX e começo do XX. Tinha um movimento chamado Novo Pensamento. Ah, sim. E o Atkinson foi uma figura-chave ali. Super produtivo, escreveu demais, mas, curiosamente, o nome dele talvez não seja tão lembrado hoje, quanto as ideias que ele ajudou a popularizar. Interessante isso. Ok, então vamos começar pelo básico, que muita gente talvez já conheça. Aquela ideia de que pensamento positivo atrai coisa positiva. E o negativo atrai o negativo, o foco da mente direciona a experiência. Tem aquele exemplo clássico, né? Duas pessoas perdem o emprego. E uma vê como tragédia. E a outra pode ver como uma chance, uma oportunidade, exato. Mas o fascinante no Atkinson, pelo que entendi, é que ele não via isso só como, sei lá, otimismo. Não mesmo. Para ele, era uma lei fundamental, quase como uma lei da física, sabe? Ele tinha uma frase famosa: pensamentos são coisas. Coisas? Como assim? No sentido de serem vibrações reais, energia que a gente emite. Ele fazia uma analogia com um rádio. Um rádio? A nossa mente estaria sintonizada numa frequência, e aí ela atrai pensamentos, pessoas, até circunstâncias que vibram na mesma sintonia. Ou seja, o seu estado mental predominante estaria, assim, literalmente criando a sua realidade em volta. Não era só uma metáfora para ele. Entendi. Essa ideia da vibração é forte. Mas e o homem por trás disso tudo? Quem foi o Atkinson? Fiquei curioso. Olha, a história dele é interessante. Ele era advogado, sabia? Advogado? Sério? Sim. Sim. Mas aí ele passou por uma crise pessoal bem pesada, parece que financeira, de saúde também, e mergulhou fundo nesses estudos metafísicos. E mudou de área total. Totalmente. Se reinventou. Virou escritor, editor, palestrante, publicou, assim, mais de 100 livros. É muita coisa. Nossa, mais de 100? E usava vários pseudônimos. Um bem conhecido é Os Três Iniciados, que assinam o famoso O Caibalion. Ah, o Caibalion. Já ouvi falar muito. Pois é. E ele escrevia sobre, nossa, uma variedade de coisas. Poder da mente, ocultismo, filosofia oriental. E o legal é que o estilo dele era bem direto, sabe? Acessível, quase coloquial. E apesar de ensinar tanto, parece que ele tinha uma visão meio particular sobre essa relação de mestre e discípulo, não era? Totalmente. Ele batia muito na tecla da autossuficiência. Tem uma frase dele que é mais ou menos assim: não quero me sentar aos pés de ninguém e não quero ninguém sentado aos meus. Forte isso. Muito. Ele rejeitava essa ideia de guru, de mestre que tem todas as respostas. Para ele, a busca pela verdade era individual. A responsabilidade pelo próprio crescimento é de cada um. O professor só indica o caminho, então. Isso. No máximo, aponta direções, mas quem tem que caminhar é a pessoa. Essa questão da autonomia, autossuficiência é bem relevante, né? Especialmente hoje. E o que eu acho legal é que ele não ficava só na teoria, na filosofia. Parece que ele dava ferramentas, passos práticos. Sim, ele era bem pragmático nisso. Falava muito, por exemplo, da importância do desejo. Mas não um desejo qualquer, um desejo intenso. Intenso como? Ele comparava ao desejo de liberdade que um prisioneiro sentiria. Algo que consome, que move mesmo. Entendi. E também ensinava a lidar com o medo. A tática dele não era lutar contra o medo de frente. E como era, então? Era cultivar o oposto, a coragem. Ele usava a metáfora de acender uma luz num quarto escuro. A escuridão simplesmente desaparece, né? Você não luta contra ela. Boa analogia. E ele insistia muito no treino da força de vontade. Ele acreditava que isso não era um dom especial para poucos, mas uma energia, uma força mesmo, disponível para todo mundo, só precisava ser treinada, direcionada. Então não era só querer algo. Tinha que ter essa força interna, essa coragem para bancar. E a crença.
A crença era absolutamente fundamental no sistema dele. Acreditar que é possível. Exato. Ele até contava um caso, acho que num dos livros, de um homem que estava convencido de que era azarado. Tinha certeza absoluta. E aí? E aí, por acreditar nisso tão firmemente, ele acabava sempre atraindo situações ruins, sabe? Que confirmavam a crença dele. Para ele, isso provava que a lei da atração não funcionava pro bem. Mas, na verdade... Na verdade, ele estava confirmando a lei perfeitamente, só que pelo lado negativo. A ironia, né? Total. Que coisa. Por isso, acreditar que se merece o bem, que coisas boas são possíveis para você. Isso era crucial. Tem outra frase dele que resume bem: não há nada bom demais para você. Gosto disso. É sobre autovalorização também, então. Completamente. Essa autovalorização, essa crença no próprio merecimento, seria o que alinha a pessoa com o fluxo positivo da lei. Faz tudo sentido. Então, amarrando as pontas. Parece que, para Atkinson, o sucesso, a realização, não vinha necessariamente de um talento fora do comum, uma genialidade rara. Não, era mais sobre combinar essa energia interna, essa força de vontade que ele dizia que todos temos, com uma determinação bem focada e saber usar esse material que já existe dentro da gente. Usar o que já temos com foco e energia. Exatamente. A visão dele da lei da atração vai bem além daquele pense positivo meio superficial que às vezes a gente vê por aí. É mais profundo. Exige disciplina mental ativa, sabe? Uma autoconfiança quase teimosa, um desejo bem direcionado e a coragem de fato, assumir o controle do próprio estado interior. É um chamado para ação, então. Sim, a ideia é deixar de ser só um reflexo passivo das circunstâncias, que ele comparava a uma lua, e se tornar um centro ativo de energia. Um sol. Um sol. Interessante essa imagem. Bem poderosa, né? Muito. E sabe, fica uma reflexão aqui. O Atkinson escreveu isso tudo há mais de um século, né? Falando dessa necessidade de autoconfiança, de filtrar as influências externas para formar o próprio caminho. Sim, impressionante como ainda é atual. Pois é. Como será que essa perspectiva, essa ideia de independência mental, de ser o próprio guia, como ela conversa ou talvez até entre em conflito com o nosso mundo de hoje? Tão cheio de informação, de influenciadores, de promessas de soluções rápidas para tudo? Gamalo. Ótima sugestão para se pensar, né? Como manter essa bússola interna em meio a tanto ruído externo. Fica aí a provocação.